Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Dessa vez nós viemos trazer para vocês o review do capítulo 241 de Tokyo Revengers, que, como vocês sabem, está no seu arco final, já na segunda parte desse arco, encaminhando para um fim que a gente ainda não sabe se será positivo ou negativo. Muita gente, queria que tivesse acabado no arco anterior, mas o Ken Wakui, o autor, continuou e está nos reservando muitas surpresas. E nesse capítulo nós tivemos mais algumas coisas, mostrando principalmente coisas sobre o passado do Mike e alguns de seus companheiros. Só que antes da gente destrinchar o que rolou nesse capítulo, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal caso você seja novo, deixe seu like, comenta, compartilha, são coisas que ajudam bastante o nosso canal. E se você gosta de se aprofundar nas discussões, quer comentar muito mais coisas, lembre-se que qualquer membro do canal você já tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. Agora chega de enrolação, vamos direto pra vinheta, que daí nós vamos falar tudo o que rolou nesse último capítulo. Bom pessoal, a gente já sabia, de acordo com o último capítulo 240, que nós teríamos a continuação dos flashbacks da visão da Senju do que aconteceu nesse passado entre ela, o seu irmão Sanzu, e o Mike e o Bad. Nesse capítulo a gente já começou com um pouco mais de informação. A gente viu que começou com uma brincadeira do Mike, onde ele estava ali brincando, se divertindo com um avião. Era um ultramodelo aí muito raro, muito bonito e que levou muito tempo para ser produzido, digamos assim, montado seria a palavra certa. E o Mike estava ali se divertindo, ele chega ali na sala onde está o Takeomi e o Shinichiro, os irmãos mais velhos dessa turma, estavam conversando. O Mike chega brincando, pulando por cima do Takeomi, pedindo licença, meio que não pedindo ao mesmo tempo, e se divertindo. Atrás dele a gente vê a criançada vindo atrás, o Bad, o Sanzu e mais atrás ainda a Kawaragi Senju. E nisso eles estão ali super empolgados com o novo brinquedo, esse modelo, praticamente um modelo profissional aí de avião, que era um ultrassônico, um Concórdia, que o Mike estava brincando. E os outros ali tudo achando o máximo, tipo uma coisa muito legal. E a gente tem uma primeira cena já pra gente se observar ali na página 2 para 3. A gente vê a Senju achando o máximo o brinquedo do Mike. Na tradução em português, obviamente, não vai ter de fato o que aconteceu, porque o Takeomi Akashi, ele fica assustado com uma palavra que a Senju usa no vocabulário ali em japonês, que seria uma palavra masculina para se referir a ela mesma, que ela achou o máximo. Só que no nosso vocabulário isso não tem. E o Takeomi achou isso muito ruim e brigou com o Sanzu, porque de acordo com ele, quem deveria educar essa parte, algumas coisas da vida da Senju, seria o Sanzu, que era o irmão do meio. Porque tem tudo uma explicação. Eles não têm uma mãe, aparentemente, Claro, nasceu de algum lugar, não sou idiota. Mas ela não convive com eles de maneira alguma. Eles são criados por um pai, só que esse pai ele é totalmente ausente, de acordo aí com as palavras do Takeomi. E eles são, digamos assim, criados pelos avós, mas ao mesmo tempo também nem tanto. Então a figura paterna explicada aqui pela Senju é a figura do Takeomi Akashi. Só que o próprio Takeomi também ali estava envolvido em gangue, a gente não sabe se ele trabalhava também paralelamente, e ele não estava também tão presente assim na vida dos dois. Então digamos que a educação da Senju era um cargo do Sanzu. E toda vez que a Senju fazia algo errado, ela não recebia bronca. Quem recebia bronca era o Sanzu por não ter educado ela de certa forma. E ele sempre acaba acatando as palavras do Takeomi, as cobranças que ele faz. E isso vai acabar deixando ele chateado, isso vai acumulando com o tempo. E esse flashback é exatamente isso. Quando o Sanzu já não aguentava mais dessas broncas, ele não tinha a mesma força, ele chega a citar que ele não tinha a mesma força do Bad, do Mike, em, por exemplo, responder uma pessoa mais velha, como o Mike que o Mike era bem desleixadão, o Bad também era bem curtido. E já o Sanzu ele era mais calado, mais retraído, já desde essa época, mesmo se divertindo. E aí a gente vê que ele acabou guardando isso. Ele tratava muito bem a Senju, mas ao mesmo tempo ele estava cansado de receber as broncas no lugar dela.
Passando isso, a Kawaragi Senju justamente, né, a gente já tinha visto que ela se culpava por tudo que tinha acontecido, justamente porque ele era muito gentil com ela, mas ele acabava pagando o pato por causa dos seus próprios erros, né, dos erros da Senju nesse caso, não do Sanzu. A gente vê já uma outra cena da continuação do flashback, onde o Sanzu tá bem chateado e fala que não quer saber mais da Senju, tipo, ele joga meio que a culpa do que tá acontecendo nela, e é exatamente a culpa dela, né, em alguns casos, e ele tá bem chateado, mas é uma criança, eles tinham 1 ano de diferença, só que a responsabilidade dele era praticamente o dobro, era muito maior, né. E continuando isso, a Senju também ficou chateada com a postura do Sanzu com ela, mas ao mesmo tempo ela entendia, mas ela também não entendia, afinal de contas são crianças, não dá pra sacar tudo. Ali a gente tá falando de 6, 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Só que aí depois a gente continua esse flashback. Aparentemente eles estão em lugares diferentes da casa. O Mike já tinha parado de brincar com o brinquedo. O Mike deixou lá o avião no quarto. A Senju, quando estava procurando as crianças para brincar, ela passa pelo quarto do Mike e verifica que o avião está lá. E ela não se aguenta. Ela pega o brinquedo e começa a se divertir sozinha, tipo brincando, correndo. E aí, obviamente, né, o mais clichê possível acontece. Ela cai, quebra o brinquedo e aí a merda está feita. Nisso, ela se lembra de tudo o que aconteceu, porque o Shinichiro mesmo já havia comentado que era um brinquedo que levou mais de 1 mês para ser montado. Era algo muito requintado, pelo que dá pra gente entender. E o Mike chega nesse momento, vê o brinquedo quebrado, a gente já verifica no olhar dele uma escuridão, já percebe-se ali que quando ele viu o brinquedo, já desencadeou algo nele, que ele já ficou nessa escuridão. Então a gente já percebe também outro detalhe, não tem nada a ver com a morte do Shinichiro essa escuridão. Claro, isso pode ter aflorado cada vez mais, mas o Shinichiro estava vivo e o Mike já teve o seu primeiro ato que a gente conheceu de escuridão, de sombriedade dentro dele. Com isso ele pergunta o que aconteceu para Senju. A Senju, assustada, meio que treme na base, não consegue admitir que foi ela e acabou terceirizando a culpa, mandando pro seu irmão Haru, né, o Harusho, que é o Sanzu. E aí o Mike sai e ela aparentemente fica culpada, né, mas ela fica ali, eu acabei mentindo, não sei porque eu fiz isso, acabou jogando a culpa em cima dele. Só que ela não vai atrás do Mike. Depois ela escuta um grito, ela estava já lendo o mangá lá, deitada, e ela escuta um grito, justamente, aparentemente, do Bad, falando pro Mike parar. E quando a Senju corre para ver o que aconteceu, quando ela chega, o inacreditável já aconteceu, ou seja, ela não viu de fato o que aconteceu. A gente sabe, aparentemente, que quem fez foi o Mike mesmo, porque o Mike tá em volta da escuridão, no olhar dele a gente vê toda aquela sombridade que a gente já tá acostumado dessa escuridão dele, e vê o Sanzu caído ali de joelhos, com a boca toda ensanguentada, rasgada, o Bad assustado, caído do lado ali, e a gente vê uma cena muito marcante, que é o Mike nessa escuridão pedindo para o Haru sorrir, ou seja, forçando a barra mesmo. Só que um detalhe, um parênteses aqui. A Senju não viu o que aconteceu. O Mike foi cobrar, aparentemente, o Sanzu por ter quebrado seu brinquedo. A gente não sabe se ele negou, porque ele poderia ter negado, ou se ele descobriu, por exemplo, o Mike falou, a Senju falou que foi você que quebrou, e agora você vai ter que pagar por isso. Talvez, por causa dele ser o irmão mais velho, ele tenha admitido que foi ele, mesmo não sendo ele, para arcar com as consequências e não jogar nas costas da Senju uma punição. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que o Sanzu falou de fato e o que o Mike fez, porque ele agiu assim. Inclusive a gente tem um Twitter de uma página de Tokyo Revengers, que é lá da minha amiga parceira a Bia, e ela falou inclusive que pode ser um transtorno explosivo intermitente essas ações do Mike, ou seja, ele não consegue controlar esses picos de raiva e depois, obviamente, ele pode até se arrepender ou não entender o que está acontecendo. Eu não sou nenhum especialista em psicologia, mas achei bem legal essas palavras dela. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo o Twitter dela para quem quiser seguir lá, porque também lança algumas teorias, lança spoilers, umas coisas bem bacanas também. Mas voltando aqui, a Senju ela se culpou por tudo que aconteceu porque ela mentiu jogando a culpa em cima do Haru, mas a gente não sabe de fato o que aconteceu depois quando ela estava ausente. E ela carrega, obviamente, essa culpa, e era também um segredo até então, porque o próprio Takeyomi não sabia o que tinha acontecido. E desde aquele dia ela percebeu que tudo mudou, todos mudaram.
E eu já tinha comentado no vídeo de spoilers que a gente consegue perceber, por exemplo, o Bad, ele começou a se afastar um pouco do Mike, não rompeu as coisas, afinal de contas eles formaram a Toman depois, tudo junto. Só que a gente percebe, por exemplo, que o Mike se aproximou muito mais do Draken e a gente vê que o Bad acabou se aproximando muito mais do Kazutora. Aquele laço de melhores amigos que o Bad e o Mike tinha foi rompendo ao longo do tempo. Por mais que a gente veja eles como amigos ainda, a gente viu que o Bad ele acabou se afastando justamente porque ele percebeu algo dentro do Mike que talvez ele não concordasse ou mesmo queria ajudar o Mike de certa maneira. Inclusive, quando o Kizaki aparece, querendo manipular tudo, a gente vê a importância do Bad em querer ajudar o Mike, mas não diretamente, não no diálogo. Então a gente já vê também uma participação bem interessante do Bad, que a gente vai preenchendo as pecinhas do quebra-cabeça com essas informações aqui. E quando voltamos lá ao flashback, o Mike pede para sorrir, o Harucho Sanzu, ele com lágrimas nos olhos, começa a sorrir já de um jeito meio psicopata, inclusive. Ou seja, talvez o medo tenha controlado as ações do Sanzu desde então. Uma lealdade cega, que a gente já estudou em outros capítulos, acabou se formando aqui. Não consegue negar, né, o poder extremo do Mike, que pode sim estar manipulando algumas ações do Sanzu também para proteger a sua família. E também a gente pode colocar que o Sanzu pode ter tido alguns lapsos psicológicos aqui que tenha tornado ele um pouco mais perturbado com as coisas que estão acontecendo. Enfim, a Senju considera-se muito culpada por tudo, só que aí a gente vê entrar em ação os poderes secretos do Takemichi, a força da amizade, que a gente já conhece de vários shonens, entra aqui, porque o Takemichi é muito determinado. E mesmo a Senju falando que falhou com tudo, mesmo com a Brahma e tudo mais, a gente vê o Takemichi falando que é normal, ele já falhou várias vezes, mas o que importa é você cair e continuar se levantando. Em outras palavras, obviamente, né? E a gente vê aqui justamente isso, o Takemichi determinado e recrutando a Senju, porque as coisas podem sim mudar, elas não são fixas, elas têm opções de mudar, isso pode acontecer. Takemichi muito determinado, convida ela para fechar o time. E aparentemente, pelo sorriso que a gente vê da Senju, parece que ela conseguiu entender também as palavras do Takemichi e ela vai fazer parte, sim, dessa nova gangue que ainda se chama Thousand Winters. Provavelmente teremos a primeira reunião no próximo capítulo, talvez já com um novo nome, novo uniforme, vamos torcer para isso. E uma observação que o Ken Wakui coloca no final do capítulo é que está finalizado aparentemente esse recrutamento. Então, Taijushi, Bahama, Ueka Benkei, o próprio Takeomi, parece que pelo menos nesse primeiro momento não farão parte. E justamente leva a uma coisa que eu já havia comentado em vídeos anteriores, que era essa nova gangue do Takemichi não ser assim um exemplo de força bruta e tudo mais, trazendo Taiju, Ueka Benkei, essa turma toda. E sim uma reunião, uma gangue meio que de amigos super fidelizados, que também tem uma relação muito alta com o Mike, justamente para salvá-lo, derrotar a Kantomanji, mas salvar o Mike ao mesmo tempo. Porque se a gente for voltar lá no capítulo 214, 212, a gente vai ver que uma das palavras do Takemichi sempre foi: preciso salvar o Mike. E tudo bem, a gente viu toda a escuridão, o Mike ficou prestes a matar inclusive o Takemichi, mas o Takemichi, acredito eu ainda, que quer salvar o Mike de alguma forma. Claro, parece cada vez mais impossível salvar o Mike, porque parece que é uma coisa que ele tem dentro do coração dele desde sempre, não tem passado que volte, parece que vai solucionar as coisas, mas Takemichi e todos esses amigos que são amigos do Mike desde o início querem salvá-lo de alguma forma. E por isso a gente vai ver essa reunião acontecendo no próximo capítulo e com certeza mais coisas importantes devem surgir. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de comentar, de curtir, salvar para ver mais tarde, que a gente se vê no nosso próximo vídeo.